Boa tarde e quase boa noite para todos os que estão aí para prestar adoração ao Senhor nosso Deus, o nosso culto, mesmo que a igreja esteja distante fisicamente, mas podemos de alguma forma estar próximos virtualmente, adorando ao Senhor com cânticos, com a oração, com a leitura da palavra, também com a meditação na palavra de Deus. Nossa oração, temos orado intensamente, certamente com muitos irmãos também, para que o Senhor abençoe todos da nossa igreja e fora da igreja e de outras igrejas, e o Senhor nos dê força para passar pelas dificuldades que presenciamos, alento, tranquilidade no meio da prova, da dificuldade desta pandemia. Que Deus esteja abençoando a todos, que você e sua família se encontrem em tranquilidade. Esse é o nosso desejo. E temos estudado a epístola de Paulo aos Romanos. Lembre-se, o apóstolo Paulo tinha o grande desejo de ir à Espanha, proclamar o evangelho aos perdidos ali. Então ele escreve essa epístola à igreja de Roma, que ele não conhecia, para fazer esta associação entre ele, missionário, e a igreja de Roma, e assim chegar ter Roma como um ponto de apoio para ir à Espanha pregar o Evangelho. Importante, como o apóstolo escreve essa epístola, para apresentar a fé que ele tinha no Senhor. Então a epístola aos Romanos é uma descrição até bem sistemática para a época da fé cristã. Então é muito importante porque nós aprendemos o que aconteceu conosco. Então, nós temos estudado dentro da epístola de Paulo aos Romanos, revisando aqui rapidamente, o tema da epístola, que é Romanos capítulo 1, do verso 16 e 17. Romanos 1, 16 e 17 são os versículos centrais para essa epístola e não nos cansamos de repetir. Então vamos ler Romanos 1, 16, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Paulo, ele estava disposto a sofrer o que fosse necessário para proclamar Jesus. Veja, não me envergonho do evangelho quer dizer isso. Ele cria que o evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus, e realmente o é. Da mesma forma, entendemos que o evangelho da salvação, a Escritura Sagrada, que em um certo sentido aponta para esse evangelho toda a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é o poder de Deus para a salvação. De quem? De todo mundo? De cada indivíduo? De todos os 7,5 bilhões de habitantes do planeta Terra hoje? Não. A salvação é só para aquele que crê. Muito importante, porque ele não fala o nome de uma religião específica aqui, até porque naquela época não haviam as variantes do cristianismo que existem hoje, nem as denominações, mas a regra e o fundamento aqui é crer no Senhor Jesus Cristo, a despeito da denominação cristã. Primeiro do judeu e também do grego, não há distinção. Ambos, judeus e gregos, e gentios de modo geral, e romanos, a eles está aberto o evangelho poderoso do Senhor Jesus Cristo. E então, a partir do evangelho vem o quê? No verso 17, a justiça de Deus. E é o que nós estamos estudando na epístola aos Romanos. Hoje vamos ver um texto, o primeiro texto que vai falar diretamente sobre a justificação pela fé, que é Romanos 3, do 19 ao 31. Mas antes de ler este texto, observe o versículo-chave aqui, Romanos 1, 17. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho. Como? Se revela em Jesus Cristo. Jesus é a justiça redentiva e a justiça justificadora de Deus. É a justiça que redime para a salvação, mas é a justiça também que condena. E condenou quem? O próprio Jesus, para que nós pudéssemos ter salvação. De fé em fé, como está escrito, justo viverá por fé. Esta justiça de Deus, ela se expressa a nós como salvadora pela fé no Senhor Jesus Cristo. Então não tem como satisfazer a justiça de Deus por obras, que foi o que nós vimos no capítulo 2 e no início do capítulo 3 da epístola de Paulo aos Romanos. Perceba então que já no verso 18, repetindo,
nós observamos a ira de Deus se revelando contra o pecador, aquele que já nasce no seu pecado, no caso todos nós, sem Jesus como Senhor e Salvador, obviamente. Diz o verso 18, Romanos 1,18. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então, todos os homens nascem no seu pecado, e que é uma referência, certamente, ao pecado de Adão, que Paulo vai explicar de modo mais claro lá no capítulo 5, a partir do verso 12 em diante, mas o fato é que toda a humanidade está debaixo da ira de Deus, porque todo ser humano não quer a verdade de Deus, ele detém a verdade, essa verdade da justiça do Senhor, detém a verdade da revelação de Deus, através do seu próprio pecado, da sua própria impiedade, e com isso, o ser humano está remetendo a Adão, escolhendo o seu próprio pecado. Adão pecou, e todos pecaram consequentemente, mas todos nós, no momento que temos noção da vida, ainda criança, escolhemos o pecado. É por isso que a criança mente, a criança rouba, a criança desobedece. Ninguém ensinou a fazer isso, ela faz. Por quê? Porque ela está refletindo a sua natureza. E é necessário ouvir do Evangelho e crer no Senhor Jesus Cristo. Então, todo este final do capítulo 1, Paulo fala que gregos, romanos, os gentios, os não-judeus, todos já estão condenados. Por quê? Porque nasceram no seu próprio pecado, escolheram o seu próprio pecado e rejeitaram a fé no Senhor. Simplificando aqui, né? No capítulo 2, nós observamos como os judeus, mesmo religiosos, mesmo tendo a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, né, eles chamam de Torá, a lei, a instrução, e os outros livros do Antigo Testamento, mesmo tendo a lei, mesmo tendo a circuncisão, a marca da aliança, se não tivessem fé no Senhor Jesus, também estavam condenados, porque tanto a lei como a circuncisão se tornaria para o judeu naquela época, estavam, né, para o judeu daquela época como obras justificadoras, obras de salvação, pelo menos era assim que eles entendiam dentro do judaísmo do primeiro século, que não é igual à religião verdadeira, bíblica do Antigo Testamento do povo de Israel, não é uma deturpação. Então os judeus estavam vivendo assim, daí a ideia do legalismo, salvação pela lei, que é a mesma coisa que um sistema de salvação por obras. Capítulo 2, todo o apóstolo Paulo fala sobre isso, com relação aos judeus, e entra no capítulo 3 com aquelas questões, onde o judeu fala para Paulo, um interrogador fictício aqui que Paulo criou, um interlocutor fictício, onde Paulo imagina supostas perguntas dos judeus ali. Deus quebrou a sua aliança? Deus deixou de ser justo? Por quê? Porque o judeu não via em si o seu próprio pecado, então projetava para Deus. Obviamente, Deus é que estava errando, caso o judeu não fosse salvo por ser descendência de Abraão, por ser circuncidado e por ter a lei. E Paulo responde de modo muito específico que o judeu também está debaixo do pecado, a não ser que ele creia no Senhor Jesus Cristo. Do verso 9 ao verso 18 do capítulo 3, Paulo mostra que todos, judeus, gentios, gregos, romanos, não importa quem seja, todos são pecadores. E esses pecadores precisam do Senhor. É então que a partir do capítulo 3, do verso 21 em diante, nós vamos ouvir vamos ler, melhor dizendo, uma nova etapa da epístola de Paulo aos Romanos. Paulo não mais vai falar da depravação total do homem, do fato de o homem estar completamente corrompido pelo pecado e por isso condenado. Paulo agora vai falar da justificação pela fé, que é a única saída lógica e bíblica para o homem pecador. Quando nós nos convertemos, ou fomos convertidos pelo Espírito Santo de Deus, nós não sabíamos de tudo isso. Nós sabíamos que éramos pecadores, reconhecemos o nosso pecado, ouvimos a mensagem da salvação, de que só Jesus poderia nos livrar da condenação dos nossos pecados, da condenação no inferno. E então nós cremos no Senhor Jesus Cristo e oramos, pedimos para Jesus nos salvar. E pela fé na palavra de Deus, nós entendemos que fomos salvos, não por nós, mas por Jesus que morreu numa cruz pelos nossos pecados. Mas
aqui na epístola de Paulo aos Romanos, nós vamos entender muito bem o que foi que aconteceu, para que naquele dia nós viéssemos a ser salvos, naquele dia da conversão. O que foi que aconteceu? E é exatamente isso que o texto que nós vamos ler vai mostrar. Veja então Romanos capítulo 3, do verso 19 até o versículo 31. Vamos fazer uma leitura de todos esses versículos, depois vamos observar aqui 3 verdades muito importantes que observamos aqui. Romanos 3, 19. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz, para que se cale toda boca, e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua própria justiça, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça, no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Porque lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o que justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Irmãos, é um texto muito explícito e maravilhoso. Esse texto explica. E Paulo, na sequência da epístola, vai desenvolver esse texto aqui, explicando os vários conceitos que existem aqui. Por isso, a nossa ideia hoje, em que vamos meditar nesse texto, é que nós somos justificados pela fé no Senhor Jesus Cristo somente. Não tem outra ideia que sintetiza esse texto. Somos justificados pela fé em Cristo somente. Não existe outra forma de chegar até Deus, de ser perdoado. Esse é o sistema da salvação. Por isso o homem é salvo. E aqui, depois você pode ler com mais cuidado esse texto, ou ir pensando nele à medida que nós formos explicando. Mas perceba, o homem foi justificado não por causa do homem. Veja as palavras que se repetem aqui, falando da justificação do homem. Jesus, Deus, tudo gira em torno de Jesus, de Deus, da graça de Deus. Não gira em torno do homem. Foi em favor do homem, mas não foi somente por causa do homem. Então por que Deus justificou o homem pecador? Porque Deus é amor. Por amor do nome dele mesmo, que é Deus, o Senhor quis dar salvação ao homem pecador. Irmãos, é tanta generosidade e é tanta bondade num ser só, que nós seres humanos temos muita dificuldade de entender isso. Entender, a gente entende. Nossa dificuldade é aceitar. Como pode? Nós não fazemos nada de bom para Deus. Mesmo convertidos, temos dificuldade de agradar ao Senhor. E ainda assim, Ele nos justifica pela graça, mediante a fé em Jesus. O herói aqui desse texto é o Senhor Jesus Cristo. O Pai é glorificado nesse texto.
A graça de Deus é exaltada aqui. O homem que é salvo, ele não tem participação. Ele não tem participação. Ele é o objeto da graça de Deus. Graças a Deus por isso. Por que eu estou enfatizando assim? Porque o verdadeiro cristianismo, ele não é humanista. Ele é para a glória de Deus. Tudo é para Deus, tudo. Os cânticos que entoamos, a Bíblia pregada, a nossa fé, devoção diária, tem que ser para o Senhor. Esta é a genuína fé que nós devemos nutrir no Pai, no Filho e no Espírito Santo, na Trindade divina. Porque se nós, como igreja, começarmos a ver o Evangelho, que é o poder de Deus, para salvar o homem, colocando o homem como objeto principal dessa salvação, nós estamos cometendo um erro muito grave, estamos colocando o humanismo dentro da igreja, e a igreja vai falar de missões, a igreja vai falar de evangelismo, a igreja vai pregar a palavra, mas pensando no homem. E o nosso foco não é todos os crentes, o de Deus, ao revelar esse texto, não é a glória do homem. O homem, o ser humano, é coadjuvante. Os personagens principais aqui são Deus, o Senhor Jesus Cristo, e mais à frente, vamos ver no capítulo 8, o Espírito Santo de Deus. Vejamos então, somos justificados pela fé no Senhor Jesus Cristo somente. Vejamos 3 verdades importantes aqui, fundamentais para a nossa fé. Primeira verdade é que a justificação não depende do que fazemos, não depende de nós, não depende de nada em nós. No dia que eu me converti, você se converteu, na verdade, foi Deus quem nos converteu, Ele nos regenera para que nós tenhamos o desejo de nos arrepender dos pecados e suplicar a salvação no Senhor Jesus Cristo. Então, foi ação de Deus. Olha Romanos 3, 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. A justiça de Deus se manifestou sem lei. Em que sentido? Porque a lei nos gera a condenação, a lei não gera um caminho para a salvação, e a justiça de Deus que se manifestou através de quem? O Senhor Jesus Cristo. Ele é a personificação da justiça de Deus. Por quê? Porque Jesus veio redimir e veio receber a condenação. É a justiça redentiva de Deus, é a justiça condenatória de Deus. Perceba esses 2 tipos de justiça sendo falados aqui em todo esse texto. A justiça de Deus não depende de o homem cumprir a lei, como os fariseus acreditavam. A justiça se manifesta na pessoa de Jesus, porque Jesus cumpre as exigências necessárias da justiça de Deus para que o homem pecador seja considerado, declarado justo diante do tribunal de Deus. Olhe Romanos 3,19. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Ou seja, o papel da lei, e aqui pensando na lei de Moisés, aqui pensando na escritura que mostra o caráter de Deus, mostra o que o homem deve fazer para ser livre da condenação do seu pecado. Nós vimos isso no capítulo 2. Pelas obras o homem pode ser salvo? Pode. Como? Se ele cumprir toda a exigência da lei. Se ele for perfeito no seu proceder em todos os sentidos, na sua mente, nas suas palavras, nas suas ações, desde que nasce até o último dia da vida do ser humano, do homem, se ele conseguir viver sem pecar, cumprindo tudo que a lei diz, ele consegue se salvar. Logo, é impossível um homem, um ser humano, conseguir ser salvo observando a lei. Por isso, a lei, ela tem esse propósito, mostrar ao homem pecador que ele é pecador e que por si só ele não vai suprir as exigências da justiça de Deus. E o que é que a justiça de Deus exigia? Condenação ao inferno a todo pecador que transgride a lei de Deus, a vontade de Deus. Então, por isso que se diz, para que se cale toda a boca. Então, ninguém vai poder falar que não é pecador, ninguém vai poder falar que não cometeu transgressão, como nós lemos em Romanos 3,10, não há justo, não há
nenhum sequer, né? Parafraseando aqui o texto. Não há nenhum que entenda ou que busque a Deus. Todos se tornaram culpáveis perante Deus. E a lei mostra isso. E a palavra de Deus mostra isso. No dia a dia, quando você está pregando o evangelho, já falei isso outra vez, mas é importante, você ouve as pessoas dizendo, não, eu sou pecador, eu reconheço que sou pecador. Mas quando você vai apontar os pecados, não da pessoa em si, mas que se comete, e da exigência do que Deus quer de cada um de nós, aquela pessoa volta atrás e diz, não, mas espera aí, não é bem assim, né? Ou ela vai por um caminho dizendo, não, nem toda a Bíblia é palavra de Deus, só alguns aspectos. Ou ela vai por outro caminho dizendo, mas todo mundo peca, Deus entende, Deus vai aceitar o que nós estamos fazendo. E vai tomando caminhos alternativos, humanos, mas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. O fato é que, ao reconhecermos o nosso pecado, nós estamos dando um passo para crer no Senhor Jesus Cristo. Nós que já cremos, demos esse passo. Aqueles que ainda não creram, que você está pregando o evangelho, identifique isso. Se a pessoa reconhece pecado e se sente profundamente consternada e triste pelos seus pecados, porque está ofendendo um Deus santo, isso é sinal de que o Espírito está trabalhando na vida daquela pessoa para a conversão. É um sinal. Olha então Romanos 3:20. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Ninguém. Muito claro o verso 20. Ninguém será justificado por obras da lei. Então, se eu pegar a palavra de Deus e tentar viver tudo que a Bíblia diz, isso não vai me tornar justo diante de Deus. Não vai. Por quê? Porque eu não vou conseguir viver tudo. Não tem como. Porque a natureza de pecado é muito mais forte. Não tem condição. Mesmo nós convertidos, não conseguimos viver tudo. Tudo que Deus requer de nós. É impossível a nós, pecadores, mesmo redimidos. Ainda no verso 20. Em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. E aqui Paulo, muito provavelmente, estava se referindo à lei de Moisés. Sim, estava se referindo talvez até ao Antigo Testamento, porque o fundamento do que os profetas falaram está na base da lei de Moisés. No entanto, nós compreendemos que a Bíblia Sagrada, ela aponta os nossos pecados. É muito difícil um ser humano chegar e ficar apontando os pecados dos outros, até porque nós não somos Deus para julgar ninguém. Mas quando lemos a nossa Bíblia todo dia, dentro do nosso devocional diante de Deus, nós devemos ter essa atitude, buscar na Escritura pecados que estamos cometendo. A palavra de Deus fala a nós os pecados que estamos cometendo e depois da nossa leitura devocional, devemos ter um momento de oração baseado no que lemos da Bíblia, para podermos ter uma devoção efetiva diante do Senhor nosso Deus. E a ideia é que saímos daquele momento de devoção com confissões de pecado e com o desejo de vencer outros pecados que virão. Perceba então como Paulo é explícito aqui. Não há salvação pela lei. A lei, a palavra, ela aponta os seus pecados. A salvação somente é pela fé no Senhor Jesus Cristo, que é a resposta lógica nos versículos seguintes. Olha Romanos 3:21 de novo. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Mas agora, a justiça de Deus, pela fé, mediante a graça, em Jesus, ela já existia no Antigo Testamento, certo? As pessoas da velha aliança, elas também eram salvas através do Senhor Jesus Cristo. Elas também eram salvas pela fé em Jesus. Elas também eram salvas pela graça de Deus. Só que Jesus, na velha aliança, ainda estava na sua morada celestial, não tinha encarnado, não tinha se feito carne, nascendo ali de Maria. Então Jesus não tinha morrido na cruz ainda. Então como é que esse povo era salvo? Olha, o plano de Deus, ele é perfeito, ele nunca falha. Então o povo do antigo era salvo crendo no Messias que viria morrer pelos pecados deles. A Páscoa era uma pregação sobre o sacrifício do Messias. O dia da expiação, lá em Levítico 16, lemos hoje pela manhã um trecho, também era uma mensagem, uma pregação sobre
o sacrifício do Messias, e vários textos do Antigo Testamento apontam para esta verdade, fora os sacrifícios diários que eram oferecidos, os cordeiros eram oferecidos como propiciação pelos pecados, mas os judeus, israelitas e estrangeiros convertidos que viviam em Israel, ou até fora de Israel, que vinham adorar a Deus, eles sabiam que aqueles cordeiros, eles não retiravam pecados. Eles apenas apontavam para o Cordeiro de Deus que viria morrer numa cruz pelos pecados daquele povo do Antigo Testamento. Por isso Paulo diz, mas agora, sem lei, se manifestou. Jesus se manifestou, nasceu da Virgem Maria. Jesus sempre existiu, ele é Deus, a segunda pessoa da Trindade, mas ele nasceu da Virgem Maria, fez-se carne, viveu entre os homens, e no momento da autoria, da escrita dessa epístola, já tinha morrido na cruz, ressuscitado ao terceiro dia e subido aos céus. Jesus é a manifestação da justiça de Deus, da justiça que condena, porque ele foi condenado na cruz e recebeu a punição que nós iríamos receber no nosso lugar, lá na cruz. Jesus recebeu o inferno na cruz, naquele momento. E ele poderia aguentar isso. Por quê? Porque ele é Deus. Só Deus poderia fazer esse tipo de sacrifício com ele mesmo. Só Deus poderia fazer isso. Porque iria cumprir todas as exigências da justiça do Senhor. Então ele foi o sacrifício, sem pecado, perfeito, puro. Mas também homem. Jesus também era homem, representando a humanidade. E nós vamos ler mais à frente, em outro momento, como isso é importante, porque por Adão, toda a humanidade pecou. Então recebemos uma herança do pecado do nosso pai Adão. Óbvio que para sermos condenados, temos que cometer um pecado pelo menos. Isso acontece ainda criança. Mas a natureza da desobediência a Deus, a gente herda de Adão. Daí a gente tem esse entendimento de que a nossa genética não é só matéria. Tem algo do espírito também ali, na genética humana. Então, Adão nos legou o pecado. E o Senhor Jesus, que é o segundo Adão, o último Adão, como é colocado aqui nas epístolas paulinas, ele vem para nos trazer vida e nos livrar da condenação dos pecados, para retirar a maldição que Adão, nosso pai de raça, deixou a nós. Por isso, abrindo aqui só um parêntese, não acredite nos pregadores, pecadores também, que vão dizer que Adão é um mito, que Adão e Eva realmente nunca existiram, que ali é um relato poético, e é mesmo um relato poético na língua hebraica, mas isso não retira a verdade, o peso de que Deus criou Adão e Eva e que eles cometeram, infelizmente, o pecado ali e que esse pecado chegou a toda a humanidade. Jesus, que é a justiça de Deus, no sentido da condenação, no sentido da redenção, por ser homem, representando a raça humana, e por ser Deus, sofrendo o castigo, o Senhor Jesus se manifestou. E essa justiça manifestada, ela já era testemunhada pela lei e pelos profetas. Olha Romanos 3, 21, final. A justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Então veja que essa justiça já foi pregada no Antigo Testamento. No capítulo 4, Paulo vai dar um exemplo de um grande homem de Deus que foi justificado pela fé em Cristo, mesmo sem saber todos os detalhes de quem era o Messias. Abraão, no caso, foi justificado pela fé no Messias, antes mesmo de existir nação de Israel, existir lei. E no texto que ele creu, nem havia ainda a marca da circuncisão. Veja bem, antes até da instituição da circuncisão, que foi em Gênesis 17. Ou seja, antes mesmo de Abraão, já se pregava a justificação pela fé para a salvação. Fé em quem? No descendente da mulher, que foi apresentado ali em Gênesis 3,15. Eles tinham uma quantidade de revelação muito pequena em relação à salvação, em relação ao Salvador, mas eles tinham as informações necessárias para ter fé neste Salvador e assim serem salvos, como Abraão foi. Ou seja, a salvação no Antigo Testamento
não era pela guarda da lei de Moisés. Isso não existe. Isso nunca existiu. Na verdade, isso é uma heresia. Entende? Então, não creia que o homem era salvo porque guardava a lei no Antigo Testamento, porque isso não existe. Isso não está na Bíblia, certo? Não está na Bíblia. O homem sempre foi salvo pela justificação, pela fé no Senhor Jesus Cristo. Sempre foi salvo pela graça de Deus. Não sabia o nome do Messias, não sabia o nome do Salvador, não sabia todas as informações, mas sabia o fundamental. Esse cordeiro que eu estou matando aqui, em adoração a Deus, isso aqui é o fundamento do Antigo Testamento. Esse sangue derramado, ele representa, aponta, ilustra o sangue do Filho de Deus, desse descendente da mulher, que virá me livrar da minha condenação. Isso eles sabiam, logo depois que o pecado entrou no mundo, por isso foram salvos também. E é isso que Paulo está dizendo aqui. A justiça de Deus manifestou-se e ela foi testemunhada pela lei e pelos profetas. Essa justiça de Deus é o próprio Senhor Jesus Cristo. Olha Hebreus, capítulo 1, verso 1. Hebreus, capítulo 1, verso 1. Nesse texto, nós lemos assim, Hebreus 1, 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, o Senhor Jesus Cristo, na velha aliança, era apresentado pelos profetas, revelou-se aos pais, aos profetas, que obviamente falaram dele em todo o Antigo Testamento. Lá em Lucas 24, Jesus também fala tudo o que é dito a respeito dele na lei e nos profetas, ali aos discípulos no caminho de Emaús. Ou seja, não caiamos no erro de acreditar que não se falava de Jesus no Antigo Testamento. Pelo contrário, o descendente prometido, ele é o tema fundamental de todo o Antigo Testamento. Quando chega nos evangelhos, o ápice da história do mundo é a chegada deste descendente. É o ápice, é o clímax. E agora nós esperamos um outro clímax, tão importante quanto, que é o retorno deste descendente, que nós já sabemos que é o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio morrer numa cruz pelos nossos pecados. Veja como o apóstolo explica muito bem qual o papel da lei e como a justiça de Deus se manifestou. Ela já existia na velha aliança. Paulo não está inventando nada novo. Paulo está explicando de uma maneira bem mais simples e direta o que existia, o que era dito sobre o Messias no Antigo Testamento, obviamente com alguns detalhes a mais, pela revelação que ele recebeu. Olha então, Romanos 3, 22. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Então essa justiça é em Jesus Cristo. Ela é pela fé e é em Jesus Cristo. Não pode a justiça de Deus ser por obras, não pode ser sem Jesus. É muito claro, muito explícito aqui. O texto, então, deixa também claro que essa justificação pela fé, essa salvação, não é só para o judeu. Ela é também para o romano, para o grego e para outros. E um destaque importante aqui é que o apóstolo quer mostrar a unidade da igreja. A igreja não é só para judeu, nem só para gentil. Hoje, nós não temos essa questão de conciliar crentes judeus com crentes não judeus, mas nós temos questões sociais. A igreja é para todos os estilos. Existe uma teoria de crescimento de igreja que veio da América do Norte, chegou no Brasil, que diz assim: o missionário planta igreja para rico, outro missionário planta igreja para classe média, outro missionário planta uma igreja para os pobres. E assim é melhor, porque cada um vive dentro da sua realidade. Mas não é isso que a revelação de Deus nos mostra. A igreja é para ser multifacetada, é para ter pessoas de todas as tribos, povos, línguas e nações.
É para ter pessoas de todas as classes sociais, de todos os tipos de pensamento. A igreja, ela realmente é composta de uma diversidade. O que é que deve ter em comum na igreja? A fé no Senhor Jesus Cristo, as doutrinas da Escritura. Isso é comum a todos nós, obviamente. O estilo de vida, a cultura bíblica e tudo mais. É claro, isso é comum. Mas nós não podemos querer que na igreja todos sejam idênticos uns aos outros em outros aspectos. Entende o que eu estou querendo dizer? Então a igreja não é só de velho, só de jovem, não. A igreja é de todas as idades. A igreja é de toda classe social. E a igreja tem que saber viver dessa forma. Por que Deus quis assim? É porque é assim que nós aprendemos a amar aquele que é diferente de nós. A tendência do ser humano é que todo mundo seja igual a você. E não é, certo? Não é. Então temos que amar quem é diferente. Existe o diferente que não é pecado. Tem o diferente que é pecado. Não vamos entrar nisso agora. Mas tem o diferente que não é pecado. O irmão tem um gosto diferente, tem um lazer diferente do meu, tem uma atividade diferente da que eu gosto, mas não é pecado. E eu tenho que respeitar e tenho que compreender isso. Eu não posso querer que porque eu faço de um jeito, todos venham a fazer também. Então, nós aplicamos desta forma. A justificação pela fé é para todos. Então, a igreja ela tem que ser composta de pessoas de todos os tipos de cultura. Obviamente, deixando os pecados da sua cultura de lado e vivendo segundo a cultura bíblica, a cultura de Deus revelada na Bíblia. Que não é a cultura do judeu, certo? Mas é a cultura revelada na Escritura, os princípios para a igreja. Mas aquilo que não é pecado, devemos respeitar, né, da cultura uns dos outros, de outras igrejas, de outros irmãos. Talvez esse seja um grande desafio para a igreja na pós-modernidade em que vivemos. Não é fácil. Mas pensando na justificação pela fé em Jesus Cristo, olha Efésios capítulo 2, verso 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, é pela fé, fé no Senhor Jesus Cristo, pela graça de Deus, e não vem de nós. Então, nós não temos fé para a salvação. É Deus quem coloca em nós esta fé. Quando nos convertemos, nós achávamos que nós estávamos tomando aquela decisão. Em um certo sentido, sim, numa perspectiva do entendimento humano, mas lendo estes versículos, percebemos o que aconteceu. Vemos o que foi que aconteceu. O que foi que aconteceu? Deus, pelo seu Santo Espírito, nos convenceu da verdade, da justiça e do juízo, do pecado, da justiça e do juízo, e colocou em nós o entendimento, esta fé para a salvação. Por isso que cremos em Jesus. Naquele momento, nós achávamos, no momento da conversão, que nós estávamos nos arrependendo por nós mesmos, mas não. Da mesma forma, hoje, quando nós acertamos, nós achamos que nós é que estamos acertando, né? Quando nós amamos quem nos odeia, nós podemos achar que nós somos muito bons e estamos conseguindo amar até quem nos ofende. Não. Isso também é graça de Deus, irmão. É o Espírito de Deus agindo na sua vida. Saiba disso, sempre que acertamos, é a graça de Deus. É Deus agindo em nós, é Deus nos transformando e nos capacitando para viver segundo a vontade dEle. Mas sempre que pecamos, o erro é nosso mesmo, nós que escolhemos viver no pecado. Olhe também Atos, capítulo 4, verso 12, pensando na justificação pela fé mediante o nome de Jesus Cristo. Atos 4, 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então não há outro nome a não ser o do Senhor Jesus Cristo. Salvação não é por obras, não é por Maria, não é por nenhum santo católico, não existe ou um guru, um mestre, outro salvador, só o Senhor Jesus Cristo. Daí nós entendemos, o cristianismo bíblico, ele é exclusivista. Ele não abre mão dessa verdade, porque é clara, é fundamental. Não tem outra interpretação para isso aqui. Logo, quem está fora deste fundamento, salvação pela fé no nome de Jesus, a justificação pela fé em Jesus Cristo, quem não acredita nisso,
não pode dizer que é cristão. Não pode, porque este é o fundamento do evangelho. Entende? Todo crente, todo cristão tem que confessar isso. Se não confessa isso, é outra fé que esta pessoa está tendo, é um Jesus outro que ela criou, a religião dela criou, mas não é o Senhor Jesus Cristo. Todos os caminhos não levam a Deus, só um caminho, a fé no Senhor Jesus Cristo. Veja bem, eu não estou dizendo que a Igreja Batista é o caminho, certo? A Igreja Batista, enquanto prega isso, apresenta Jesus como o caminho, o que é bíblico. Se a Igreja Batista deixa de pregar, então ela também está fora da igreja verdadeira que proclama a salvação no Senhor Jesus. Isso vale para qualquer igreja que se diz cristã. Se deixou de pregar essa verdade, logo não é igreja do Senhor Jesus Cristo. Olhe Romanos ainda, capítulo 3, verso 22. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Romanos 3, 22. Porque não há distinção. Não há distinção de ninguém. Judeus, gentios, rico, pobre, todos vão crer no Senhor Jesus Cristo. Mas um detalhe aqui, é para todos e sobre todos. Lá em João capítulo 3, verso 16, nós lemos assim, um versículo muito claro, né? Todo mundo sabe de cor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que nele crê. Há um ramo do meio evangélico que defende uma salvação para todo o planeta. É o chamado universalismo. É a ideia de que Jesus, ao morrer na cruz, morreu por todos. Todos em que sentido? Todos, cada indivíduo do planeta. Logo, independente se você crê em Jesus ou não, você vai ser salvo. Entende? Então, é outra heresia, mas existem alguns pregadores, pastores até conhecidos, né, principalmente nos Estados Unidos, é mais forte do que aqui no Brasil, que pregam essa verdade. Mas não. Jesus não morreu numa cruz por todos. Jesus morreu numa cruz para todos e sobre todos os que creem. Cada gota derramada do sangue de Jesus na cruz do Calvário foi para os que creem. Só os eleitos de Deus vão crer. Nenhum outro que foi escolhido, chamado, vai crer. Só vai crer em Jesus. Quem Deus quer que creia. A morte de Jesus não foi para o mundo todo. A morte de Jesus foi só para os que creem. Hoje, nós não vamos aprofundar sobre a doutrina da eleição. Lá em Romanos 9, o apóstolo Paulo explica muito mais isso. Esse texto que estamos estudando aqui, ele vai ser bem mais expandido ao longo da epístola. E muitas dúvidas, certamente, serão retiradas. Mas o fato é que a justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, é para todos e é sobre todos. Quem são esses todos? São os crentes, são os que creem. Não importa a denominação. Creu no Senhor Jesus Cristo, você vai ser salvo. Mas Jesus não morreu pelo mundo todo. E então chegamos num versículo fundamental aqui, Romanos 3, 23. Talvez a palavra que eu mais repito hoje é fundamental, porque esse texto é fundante. Ele é basilar para todo o cristianismo. Romanos 3, 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Porque a justiça de Deus se revelou, se manifestou, foi pregada no Antigo Testamento. A justiça de Deus mediante a fé é sobre todos e para todos os que creem. Por quê? Porque todos são pecadores. Aqui ele está repetindo o que ele disse no versículo 20. Porque todos são pecadores e carecem da glória. Carecer aqui é necessitar da glória de Deus. Qual a maior necessidade do ser humano no planeta, na Terra? Independente da cultura do país, se é do Oriente, do Ocidente, se é europeu, africano, americano, asiático, qual é a maior necessidade do ser humano? É a glória de Deus na vida dele, certo? Essa é a maior necessidade. Só que o ser humano, por estar cego no seu próprio pecado, não reconhece isso. Então, o que é que o homem pensa?
Minha maior necessidade é dinheiro. Minha maior necessidade é afetiva. Minha maior necessidade é sucesso, realização, ou seja, os valores terrenos. E essa é a grande enganação do maligno e do nosso próprio pecado também. É acreditar que nós precisamos das coisas deste mundo. Precisamos, em alguma medida, muito pequena. O que nós mais precisamos é de Deus. Porque nós fomos criados para ter um relacionamento com Deus. Lembra lá de Gênesis, falando de Adão, o relacionamento de Adão com Deus. Todo dia, Adão passeava no Éden junto com o pai, talvez com o filho, né? Não sabemos ao certo, ou talvez com as 3 pessoas da Trindade, já pensou? Mas ele estava com Deus ali, conversando o quê? Não sei, doido para saber, mas não foi revelado. Mas Deus criou Adão e Eva para ter esse relacionamento com ele. O pecado veio, corrompeu a nossa vida, corrompeu este relacionamento, mas ainda temos na nossa Constituição esse desejo de nos relacionar com Deus. Por isso que é algo inato ao ser humano o aspecto religioso. Não estou dizendo que é inato ao ser humano o querer o Deus da Bíblia, não, já vimos isso no capítulo 1, mas é inato, o ser humano já nasce com esse desejo religioso, espiritual, de busca de um ser maior do que ele. Mas até chegar a Deus, obviamente, só pelo Senhor Jesus Cristo, pela revelação à Bíblia Sagrada. Mas qual é a nossa grande carência, nós pecadores? É Deus. Por isso, o papel da igreja na terra é fundamental, é mostrar ao mundo pecador a sua grande necessidade. Deus, não qualquer Deus, não o Deus budista, o Deus islâmico, não. Mas o Deus da Bíblia Sagrada, o Pai do Senhor Jesus Cristo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade divina na nossa vida. Essa é a nossa grande carência. Por isso que Jesus se manifestou como Salvador, como a justificação pela fé para nós. Olhe Jeremias 14, verso 10. Nesse texto de Jeremias observamos que o pecado nos afasta de Deus e aproxima o juízo de nós. Olha Jeremias 14, verso 10. Perdão, não é verso 4. Jeremias 14, verso 10 diz assim: assim diz o Senhor sobre este povo: gostam de andar errantes e não detêm os pés. Por isso, o Senhor não se agrada deles, mas se lembrará da maldade deles e lhes punirá o pecado. Veja então que o pecado, ele há de ser punido. Então, quando o ser humano vive no pecado, ele vai ser punido em algum momento. Ele não deixará esta vida sem ser punido em vida e em morte, no caso, no inferno. Carecer da glória de Deus significa a falta de Deus na nossa vida, a falta da glória do Senhor em nós. Deixamos de dar glórias a Deus através de nossas vidas, isso expressa a falta de Deus em nós. Deixamos de receber a glória de Deus diariamente em nós, e deixamos de ser a imagem da glória de Deus. Isso traz problemas seríssimos para a sociedade humana. É difícil de afirmar o que eu vou dizer, mas os continentes e países que mais blasfemam e professam contra o nome de Deus são os que mais sofrem. Não vou dizer que o continente ou o país específico, mas perceba, o povo que mais se afasta do Senhor é aquele que mais sofre. As nações que mais buscaram a Deus, mesmo que de modo errado, falando do Deus da Bíblia, e tiveram a Bíblia em alta consideração, até mesmo na sua cultura, não de um modo muito expressivo, embora não completamente, foram nações muito abençoadas. Quando um missionário vai a um povo que não tem nada de Bíblia lá, nós estamos enviando, irmãos, um representante de Deus para implantar a glória de Deus no meio daquele povo. E aquele povo só vai entender o que é felicidade quando houverem conversões
E quando aqueles homens passarem a glorificar a Deus, então a glória de Deus estará no meio daquele povo, a partir de alguns representantes. Porque isso é felicidade, é ter Deus na nossa vida, é conhecer Deus, é viver para a glória de Deus e glorificar o nome do Senhor. Felicidade não é buscar os desejos humanos, realizar os sonhos humanos, isso não é felicidade. Certo? Deus pode até nos abençoar, se Ele quiser, com coisas boas aqui, nesse momento de peregrinação em que nós vivemos. No entanto, isso não é o que mais importa. Você vai receber bênçãos e vai agradecer certamente, mas talvez nem se apegue tanto a elas. Por quê? Porque Deus é a nossa bênção. O Senhor é a nossa herança, é a nossa porção, como diz a Escritura. É a nossa alegria. Percebe? Então, quando enviamos um missionário a um povo que não tem nada do Senhor, nós estamos fazendo um grande bem para aquela nação. Porque aquele missionário, aquela família, ou os missionários ali, estão proclamando o evangelho do Senhor Jesus Cristo para a glória de Deus. E muitos, se Deus assim quiser, haverão de se converter. Paulo era um missionário assim. Ele entendia essa verdade e ele queria ir à Espanha para levar para aquele povo a bênção que ele recebera e assim proclamar o evangelho para que aquele povo também fosse abençoado. A justificação não depende do que fazemos, depende somente de Deus, do Pai, do Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo, colocar a fé para a justificação nas nossas vidas. E nós somos coadjuvantes, coadjuvante abençoado, graças a Deus por isso, mas toda a glória é do Senhor. Uma segunda verdade hoje é que a justificação depende somente de Deus. Primeira verdade, a justificação não depende do que nós fazemos. A segunda verdade é que a justificação depende somente de Deus. Olha o verso 24, Romanos 3, 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, e aqui a gente para observar essas verdades. Justificação é gratuita, sendo justificados gratuitamente por sua graça. É outra verdade que o ser humano, ele não aceita. Como pode? Eu cometo todo tipo de pecado e basta eu fazer uma oração e pronto, está tudo limpo. Não é a oração em si que salva você, é Jesus ter sido pregado na cruz que salva você. Aquela oração de confissão de pecado e de súplica para Jesus ser o seu Salvador é um ato objetivo na história humana do indivíduo, onde ele manifesta a sua conversão. Mas, na verdade, esta conversão, ela só pôde ocorrer pelo fato de Jesus ter sido crucificado na cruz. Não foi a oração que salvou, foi Jesus morrendo na cruz. Entenda isso, é muito importante nós compreendermos. Ela é gratuita, ela é pela graça, ela é através, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Mais uma vez, veja quantas vezes Paulo repete em Cristo Jesus, em Jesus Cristo, porque Jesus é o principal personagem aqui, porque ele conquistou esta salvação para nós. E isso, irmãos, deve ser o grande fator motivador da nossa vida cristã. Em todo momento, todos os dias, se você se sente cansado, triste, cheio de problemas e dificuldades, eu não vou aqui fazer como o teólogo da prosperidade, que vou proferir a bênção para você ficar bom, de forma nenhuma, mas nesses momentos difíceis, é que você deve lembrar o que Jesus fez por você, porque é a justificação pela fé que nos motiva a entregar a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, entende? Por isso, lá em Romanos capítulo 10, verso 9 e 10, diz que nós devemos crer no Senhor Jesus como o nosso Senhor, antes de crer em Jesus como o nosso Salvador. Então, entregar a vida é isso. Se Ele é o meu Senhor, eu sou o escravo de Jesus. Óbvio que Jesus não é um Senhor mau, Jesus não vem me dar chicotadas ou brigar comigo, graças ao Senhor por isso, mas Ele me dá liberdade, através da lei da consciência, para que eu, mediante a palavra e o Santo Espírito de Deus que me ajuda, saiba me colocar no meu lugar de servo. Assim você também
deve se colocar no seu lugar de servo e obedecer a Jesus, não como uma opção à sua vida, mas obedecer a Jesus como o único caminho. Não tem para onde ir, não tem outra escolha. Se eu não escolho Jesus todo dia na minha vida, e não estou falando de salvação, mas de escolher para obedecer Jesus todo dia na minha vida, eu vou escolher o quê? O pecado, que é destruição, que é completa tristeza. A justificação depende somente de Deus. A palavra gratuitamente aqui, ela indica um presente, sem pagamento, obviamente, é um presente. É diferente do presente de hoje, né? Porque quando você tem seus filhos ou seus parentes, né? Eles já pedem o presente. Você dá o presente que eles pediram. Não é presente, né? É o pagamento. É um tipo de pagamento por ser filho, por ser parente, né? Mas o presente é algo que você recebe, na verdade, sem esperar. Você não pagou nada por isso, você não fez nada para receber. É um presente, é completamente gratuito. Você não pede o presente, você recebe completamente de graça. Nossa salvação é um presente. Mas nós damos presente para os nossos filhos, para os nossos parentes, né, para o cônjuge, para pessoas importantes na nossa vida, porque nós entendemos que essas pessoas, dentro do universo humano, elas merecem. Ela merece esse presente, né? Uma esposa amada, um esposo amado, filhos obedientes, merecem um presente. Isso aí é a justiça humana. Mas na justiça divina, você dá o presente até para quem não merece. Porque diante de Deus, ninguém merece nada. Porque todos somos pecadores, criminosos aos olhos do Senhor, porque quebramos a lei de Deus. Talvez numa perspectiva humana, a gente encontre uma pessoa legal, uma pessoa que fez um favor para mim, uma pessoa, né, que teve um bom relacionamento ali, e eu acho interessante dar um presente para ela. Mas na justiça de Deus, quem faz o bem para o Senhor? Nenhum pecador faz o bem para Deus, a não ser depois da sua conversão, e com muita busca e santificação e mortificação da sua carne e dos seus pecados. Perceba então que foi gratuito, Deus nos deu um presente e nós não merecíamos. A salvação, justificação pela fé em Cristo, pela graça de Deus, a graça, esse favor imerecido, e através da redenção que há em Jesus. Redenção significa libertação, resgate. Éramos escravos do pecado e fomos resgatados. Antes da nossa conversão, não tínhamos como dizer não ao pecado, completamente cegos. E quanto mais pecávamos, pior ficava a nossa situação. Não só diante de Deus, principalmente, mas também aqui na terra. O Senhor nos libertou da escravidão do pecado, porque o pecado é terrível. Nós éramos escravos do pecado e o Senhor Jesus Cristo nos libertou, como é dito em Romanos capítulo 6, verso 20. Futuramente vamos ler e explicar bem esse texto, mas olha aí, Romanos 6, 20. Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Isentos em relação à justiça. Deus não tinha nos justificado quando nós vivíamos no pecado, escravos do pecado. Não havia justiça redentiva para nós, só havia justiça condenatória para nós. E o resultado do pecado aqui nessa terra, morte. E o resultado do pecado na vida eterna, não era vida eterna, era morte eterna. Vida eterna é com Deus, morte eterna é no inferno por toda a eternidade, como já se diz. A justiça depende somente de Deus. Vamos parar aqui. Esse texto ele é muito precioso para nós corrermos, e é interessante observar cada aspecto do texto que estamos entendendo. Ele é fundamental para essa epístola e para a nossa vida. Somos justificados pela fé em Jesus Cristo. A justificação não depende do que fazemos, a justificação depende somente de Deus. E vamos continuar falando dessa verdade no próximo domingo. O importante aqui é que você reconheça o que foi feito por você. A pessoa que mais lhe ama
é o Senhor nosso Deus, que mais nos ama. Ele fez tudo por nós no amor incondicional. Jesus Cristo, no amor incondicional, se deu na cruz para nós termos relacionamento com Deus. Parecido com o que Adão tinha lá no Éden antes do pecado. Não igual, obviamente, porque ainda somos pecadores, mas temos um relacionamento com Deus, temos vida eterna com o Senhor, temos muitas bênçãos aqui na terra que Deus nos dá. E, irmão, sabendo de tudo isso, como você tem entregado sua vida ao Senhor? Quais são os seus valores principais? Qual é o objetivo da sua vida? Espero que você responda essas perguntas honestamente a Deus, dizendo que é tudo para a glória dele. Porque Jesus se manifestou como a nossa justificação pela fé, baseado no sacrifício dele na cruz. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Pai amado, te louvamos pelo teu amor para conosco. Obrigado, Senhor Deus, porque quanto mais lemos a tua palavra, maior aumenta, ó Pai, nosso amor para contigo. Sei que o nosso amor ainda é muito pequeno diante do que o Senhor realmente merece. Mas obrigado pela oportunidade de podermos amar o Senhor. E ter o Senhor como nosso Deus, sustentador, refúgio, fortaleza, e um Deus tão paciente, tão misericordioso. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos considera como somos, pecadores, mas o Senhor nos vê através do sangue de Jesus, justificados, declarados justos e santos diante de Ti. Muitos de nós não compreendem o quanto isso é importante e talvez vivam de maneira tão desregrada, tão indisciplinada, tão sem compromisso. Pai amado, para a tua igreja, eu te peço que o Senhor abra os nossos olhos para termos uma fé impactante, certamente fé que vem do Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez agradecemos a Deus pelo privilégio e oportunidade de estarmos aqui para adorar o Senhor com cânticos, com a palavra de Deus. Que Deus abençoe você na sua semana. Dedique um bom tempo de devoção a Deus diariamente, lendo a Bíblia e orando. Interceda pelos nossos irmãos que estão enfermos e certamente a igreja sairá vitoriosa de tudo isso. Deus abençoe a todos e até breve.